depois tu me dá mais. Olá, bom dia. Estamos ao vivo novamente para nosso terceiro bate-papo com Arthur Bender, que logo vai estar aqui com a gente. Vai ser um bate-papo sobre personal branding com o criador desse conceito no Brasil, a maior autoridade hoje no assunto no Brasil, alguém que tem bagagem, que tem um conhecimento profundo nesse tema e que vai trocar ideias aqui conosco, vai bater esse papo tão interessante aí para a gente nessa terça-feira, nesse novo bate-papo terceiro. A gente começou amanhã falando sobre o novo normal na justiça digital, a gente continuou com o papo sobre o consumidor na área digital e agora vamos falar sobre personal branding com o nosso amigo, autor do livro Personal Branding, um dos livros dele, e o segundo livro é Paixão e Significado da Marca, Arthur Bender, que logo vai estar com a gente aqui, falando um pouco sobre essa experiência dele, ao longo desses muitos anos em que ele se dedica a este tema, a esta causa. Eu vou daqui a pouquinho chamar ele aqui, ele já entrou, Arthur Bender já está entrando, já acenamos, daqui a pouquinho vai estar ao vivo falando sobre este tema. Fala, Piccoli. Botar um fone. Aqui. Tá sem som, Piccoli. Piccoli, se tu tá escutando, Alô, melhorou? tá sem som, tá? Sim, Tá sem som ainda? agora sim. Estou te ouvindo. Tá, agora tá. Tinham várias pessoas te dizendo ali que também que estava sem som. Tudo bom? Então vamos começar de novo. Aí. Eu estava iniciando a contar uma história. O ano passado, a gente organizou um evento chamado Expo Jude. Expo Jude é um congresso de tecnologia, inovação e direito para o ecossistema da justiça. E aquele evento foi a primeira edição em que a gente colocou o ecossistema de justiça no centro do evento, colocando todas as instituições, disponibilizando estandes para os órgãos de justiça. Foram 3 palcos de conteúdo, um evento bastante relevante para o ecossistema. E naquele evento, vários temas estavam em pauta, e um deles foi o tema da inovação. E um juiz, que eu não vou dizer quem amigo meu, ele virou amigo depois, mas, na verdade, ele participou do evento, participou dos painéis, teve stand lá, comprou a ideia da inovação. Terminou o evento, a gente tinha um stand do Judiciário Exponencial lá, foram servidos, sei lá, mais de 600 cafés, e uma semana depois do evento, esse juiz me perguntou: Piccoli, tu sabe quem pode me ajudar com a inovação no meu tribunal? Oi? Foi aí que eu fui atrás buscar apoio do Arthur Bender. Muito obrigado, Arthur, por aceitar o convite, por estar conosco aqui.
Na verdade, aquele momento foi um momento de muita reflexão, porque, pô, eu fiz um evento um esforço fantástico de 3 dias, com muito conteúdo, trazendo assim uma pauta de direito, tecnologia e inovação, convencendo as instituições, mas eu esqueci de uma coisa, de falar o que eu faço. A gente até serviu café para as pessoas, mas esqueceu de oferecer, de falar o que a gente faz, que é esse ativismo de inovação, que é apoiar as instituições a construir a sua estratégia de inovação, a criar os laboratórios, programas, etc. Hoje a gente já vem numa outra onda aí, e eu te agradeço pelo trabalho que a gente fez no final do ano passado, no início desse ano, que está nos proporcionando essa transição que a gente está vivendo. Tu sabe que eu sou teu grande fã, tá, Piccoli? E, cara, tu me serve de referência, assim, a virada que tu deu do ano passado para cá, eu achei simplesmente fantástica, cara, fantástico o trabalho que tu vem fazendo, e eu acho que essa virada de adaptação muito rápida, cara, foi algo assim, para quem lida com inovação, não poderia ter dado exemplo maior da tua própria atitude, né? E eu te agradeço muito a oportunidade da gente estar podendo falar um pouquinho sobre o tema marcas pessoais, e pegando o teu exemplo inicial, né, de que eu acho que isso é um pouco da comunicação. Não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente fala, mas como interpretam a gente, né? Então, o teu esforço de dar 600 cafés, o esforço todo, e muitas vezes a compreensão lá do outro lado é completamente diferente, né? Ou seja, a gente não tem todo o controle sobre isso. Então, acho que esse é um dos pontos fundamentais aí para a gente conversar sobre isso, que é percepção, né? Percepção dos sinais que a gente dá e como as pessoas interpretam esses nossos sinais, né? Eu queria que antes a gente entrar nessa técnico propriamente dito, que tu falasse um pouco do Arthur Bender e depois do conceito de personal branding, que tá, para mim vivem juntos, né? O vivem muito. De personal branding e o Arthur Bender se confundem. São irmãos siameses aí. Irmãos siameses, isso aí. Mas eu diria, Piccolo, assim, eu trabalho desde os 12 anos de idade, eu tenho 56, e pelo menos os últimos 30, 35 anos aí foram dedicados à comunicação, né? Então eu tive o privilégio de acompanhar, vamos dizer assim, dos anos 80, todo o analógico, a transformação para os anos 90, eu peguei o estouro da bolha da internet, e a comunicação teve uma evolução muito grande nesse meio, até chegar ao que a gente está vivendo hoje, né, de nos tornarmos canais de comunicação, editores de nós mesmos, como eu tenho dito. E sempre me fascinou a ideia de planejar marcas muito mais do que criar peças, né? Então, pelo menos os meus últimos 20 anos, 25 anos agora, planejando marcas, e lá pelos final dos anos 90, início dos anos 2000, eu comecei a ter uma inquietação muito grande, né, de que partiu dessa ideia, nasceu, eu ouvi a expressão The Brand You, né, do Tom Peters, que tinha lançado ali em 99 a ideia de uma marca você, a revista Você S.A. é originária desse termo, e eu pensei, bom, se o Tom Peters está dizendo que nós somos marcas, que cada um de nós é uma marca, opa, para aí, eu sou um publicitário, eu deveria pensar em como planejar, aplicar isso em pessoas. Então a minha saga com personal branding nasceu aí por 99, 2000, o termo foi criado por mim em 2001 no Brasil, e a partir daí eu comecei a me dedicar a entender como a gente poderia evoluir dessa forma, fazendo um gerenciamento técnico, né, de tudo aquilo que a gente conhece desde os anos 50 do século passado, de administração de marcas, de branding para empresas, para corporações, se a gente não poderia aproveitar todo esse conhecimento para pessoas. Logo que eu comecei a fazer isso, as pessoas me chamavam de maluco, né? E diziam assim, pô, cara, tu tá maluco, tu quer me transformar numa caixa de sabão em pó agora? Tu vai me vender? E eu brincava, olha que as caixas de sabão em pó ficam quietinhas na prateleira, né? E a gente bebe, bate o carro, diz asneira no Twitter e tal. É bem pior do que as caixas de sabão em pó. Mas brincadeiras à parte, eu fiquei desde 2001 dando muitas palestras pelo Brasil, falando sobre o termo, né, falando sobre a importância do termo, muitas, inclusive nas minhas aulas de pós-graduação, de graduação. E aí em 2009 eu pude lançar o livro Personal Branding, está aqui comigo.
Ó. O livro tá aí, ó, valeu. Ó, Que tá na foto agora, momento certo. Ó, isso aqui, ó. Aí, ó, printa, muito printa bom. a tela aí, ó. Muito bom, cara. É isso aí, ó. Tá na 14ª edição do livro. E esse aqui é o meu segundo livro, que é Paixão e Significado da Marca, que veio agora em 2013. Peraí. Eu tenho um autografado. Tem aí também? Olha aí, cara, que maravilha. Mais uma muito legal. Printa a foto aí, que vai ganhar. Depois eu vou sortear quem publicar e marcar o Judiciário Exponencial, vai ganhar uma caneca do Judiciário Exponencial que eu vou te mandar depois, Bender. Muito bom, quero muito, tá? E aí, com o lançamento do livro em 2009, o livro estourou. Ele ficou entre a primeira vez que um brasileiro chega em terceiro lugar nos livros mais vendidos de marketing em 2009, repetiu em 2010, ficou em 2011 e ele já entrou assim uma meia dúzia de vezes nesses 10 anos, está na 14ª edição. E o mais importante, só para fechar esse pensamento... Qual edição? Está na 14ª edição, tem mais de 50 mil livros vendidos. 14ª edição. 10 anos fez agora em setembro do ano passado. E aí, Piccoli, eu fico muito feliz do termo personal branding ter ganho as ruas. Hoje, se tu entrar no LinkedIn e colocar personal branding, tu vai encontrar centenas de profissionais que trabalham com personal branding, né? O conceito evoluiu, o conceito se ampliou, ganhou muito mais volume, né, nas redes sociais. E eu fico muito feliz disso estar acontecendo, as pessoas estarem se preocupando mais com a ideia que são marcas pessoais. Acho que no ambiente do judiciário, isso tem um impacto muito grande, como tem em todos os profissionais liberais, né? Mas o conceito chegou às donas de casa, aos estudantes, aos profissionais liberais, aos cinquentões que querem fazer reposicionamento das suas vidas e tal. Então eu fico muito feliz, te devolvo a palavra aí. Eu acho que esse é um pouco da história de falar sobre comportamento humano e marcas pessoais. Esse trabalho de personal branding serve para qualquer, tu já falou, né? Mas serve para qualquer pessoa e qual é a etapa mais adequada da vida para a gente procurar um profissional para olhar para essa questão do personal branding, para olhar para esse trabalho? Eu acho que o correto deveria ser quando eu estou lá pela graduação, né? Na graduação do curso superior. Um jovem deveria estar pensando nisso, né? Mas é muito difícil que os jovens pratiquem isso. Eu acho que é uma questão assim, de consciência, de poder entrar no mercado. Mas se a gente pensar que as nossas graduações são talvez assim, o momento mais especial das nossas vidas, tu lembrar da tua, Piccoli, de que boa parte das amizades que a gente tem até hoje, tu deve ter juízes, advogados famosos, médicos que tu conheceu na graduação, eu também. Ali a gente deveria estar tendo tomar contato com esse conceito, porque é dali que a gente vai impulsionar nosso networking para o mercado de trabalho. Mas eu te diria que o personal branding se aplica a qualquer fase da tua vida. Eu olho as pessoas como se fossem ciclos de vida de produto, né? E que a gente deveria se considerar assim. Bom, eu estou na fase de introdução desse produto no mercado de trabalho, quando eu estou jovem. Eu talvez esteja no ciclo de maturidade, quando eu já tenho lá meus 10 anos de profissão. Ou talvez eu tenha no ciclo de declínio, né, dessa primeira profissão, porque dizem que a gente vai ter pelo menos 3 vidas. Os jovens, os milênios agora têm 3 vidas, né? Talvez 3 vidas profissionais, até os 40, 50, até os 60, 70, depois até os 90, 100 anos lá. Então, ele serve tanto para quem está sendo introduzido, como para quem está na maturidade, como para muita gente que eu conheço, que talvez seja a imensa massa que deveria se servir disso, que é profissionais insatisfeitos no mercado, que acreditam que poderiam fazer mais, ou profissionais completamente perdidos no mercado de trabalho, que é o que a gente mais encontra, infelizmente. Gente que trabalha como se fosse um fardo pesado, né? Gente que bate ponto e que sofre toda segunda-feira para ir para o mercado de trabalho. Essas pessoas deveriam pensar em migrar, em se reposicionar. Então ele serve para diferentes fins. Para gente que agora está passando pela crise, precisa se reinventar para depois da crise. Então eu diria que atinge todo mundo. E eu acho que o sucesso do livro é porque, sem querer, eu acho que eu consegui deixar ele palatável. Eu não caí num linguajar tão sofisticado. Eu não coloquei tabelas, gráficos e fórmulas, né? Ele tem um linguajar simples,
porque eu acredito que essencialmente personal branding tem a ver com encaixe na vida. Com cada um encontrar o seu encaixe na vida. Então eu acho que isso toca todo mundo, né? E aquele profissional, eu estou falando assim, a gente lida muito com o ecossistema de justiça. Então, ele passou no concurso público. Me dá 3 razões por que ele deveria, por que motivo levaria ele a fazer o trabalho de personal branding. Que bela pergunta, Pedro. Pode ser um gestor, um juiz, um promotor. Por que ele deveria, o que deveria inspirar ele para buscar fazer um trabalho desse? Belíssima pergunta, tá, Piccoli? Porque muita gente, principalmente funcionários públicos, né, dizem assim, cara, isso é para gente que vende no mercado, né, que precisa ter uma imagem glamourizada, alguma coisa assim. Bom, eu estou aqui, eu sou funcionário público e tal, e não consigo fazer isso. E eu diria que nós somos seres que negociamos, acordamos e dormimos negociando. E eu vou levar esse raciocínio à frente, tu vai entender. E que boa parte dessas nossas negociações ou são truncadas, ou são derrotas nessas negociações do dia a dia por conta da nossa reputação. O que eu quero dizer é que não interessa o que nós somos, a gente levanta de manhã, a gente negocia com a mulher da gente, a gente negocia com os filhos, a gente negocia com o sócio da empresa, a gente negocia com os colegas de trabalho, se formos, né, funcionários públicos, ou hierarquicamente com os nossos superiores, os nossos colaboradores, a nossa equipe. Ou seja, o ser humano negocia o tempo todo. E a minha tese é de que, conforme a reputação de cada um de nós, essas negociações são mais fáceis ou mais difíceis. E eu vou dar um exemplo para ti que tu vai entender muito bem, para as pessoas que estão nos escutando, de que muitas vezes dentro de uma organização, dentro de um sistema, vamos dizer assim, de próprio de governo, tá? Às vezes a pessoa que... O Rigon está dizendo aqui que quer uma live especial para negociar com a mulher da gente. É a negociação mais difícil, dizem as pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes a pessoa na nossa organização, que pode ser até no governo, pode ser numa situação de funcionário público, né? Aquela pessoa que goza de boa reputação, muitas vezes disse na reunião que tem uma ideia, e as pessoas nem escutaram a ideia ainda. Mas a reputação trabalha tanto a favor que as pessoas já criam uma pré-condição para achar que a ideia vai ser maravilhosa. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que não tem boa reputação, muitas vezes, eu uso o exemplo em palestra, diz a coisa mais fantástica, a coisa mais inteligente daquela reunião, e as pessoas ficam assim tentando, por que esse cara falou isso? Né? Ou seja, fazendo uma barreira de rejeição naquilo, por conta da reputação. Então, o que a gente cria nas nossas cabeças, nas nossas mentes, é que algumas pessoas vão sempre entregar menos e vão ser sempre negativas, na nossa percepção, e outras pessoas vão ser sempre muito valiosas e vão gerar coisas boas. Isso, nas nossas vidas, tem um efeito fantástico. Numa sociedade ruidosa como a nossa, Pico, onde todo mundo fala e ninguém escuta ninguém, ou seja, uma sociedade que só fala, né, que só tem ruído, cada vez tem mais ruído, ser ouvido tem um valor incomensurável. Reflitam sobre as pessoas que a gente acredita que tem boa reputação, a gente para escutar. A gente pensa no significado de cada frase daquelas pessoas que a gente adora, que a gente tem como referência nas nossas vidas. Cada frase dita a gente pensa para encontrar. Pode ser uma frase às vezes até simples, sem nenhuma intenção, mas a gente acredita que tem uma boa intenção por trás. Agora o sujeito que goza de má reputação, o efeito é exatamente ao contrário. Tudo que ele diz, a gente tenta encontrar uma intenção ruim por trás. A gente tenta encontrar oportunismo. Então, tu imagina os nossos negócios, nas nossas vidas e na fluidez do nosso dia a dia nas organizações, o quanto isso nos impede de crescer, ter má reputação, e o quanto ter boa reputação nos alavanca. Ou seja, a gente ter uma organização inteira dizendo, porra, esse cara é fantástico, pô, esse cara é genial, vocês têm que escutar esse cara.
Imagina isso trabalhando a teu favor dentro de uma organização, e estamos falando de funcionários públicos. O que isso possa representar para a tua ascensão, para a tua liderança, ou até mesmo o seguinte, eu quero só defender as minhas ideias, mas ser escutado e ser acatado. Isso tudo é fruto não de mais técnica na vida, mas de gerenciamento dos sinais, de gerenciamento das atitudes, de estar levando todos os sinais na mesma direção. E é isso que a gente defende em personal branding. É isso que a pessoa vai descobrir quando eu fizer esse trabalho, né? Vai se preparar melhor para esses momentos, para a vida, né, na verdade. Para a vida toda. O fato de ouvir, cara, assim, seu testemunho do trabalho que fizeste, assim, foi incrível. E principalmente da gente poder entender como as pessoas nos percebem, para saber como melhorar. Né? Aquele diagnóstico, aquela pesquisa que fizeste foi incrível, para que a gente pôde fazer todo um replanejamento e dar uma direção no sentido de fazer as correções necessárias, né? Porque, né, tu sempre ressaltou muito, eu não vou te mudar, é muito difícil, mas tu vai fazer correções, né? Pelo menos entender percepção. E é muito bacana esse teu ponto, Piccoli, porque o que eu vejo como especialista é o sofrimento de muitas pessoas ao longo da vida, e essa pessoa vai morrer sofrendo com a vida empacada, porque ela simplesmente não consegue entender a percepção dos outros e a influência da percepção dos outros sobre a sua própria vida. Eu tenho usado muitos exemplos aqui de que eu devo ter feito uma centena de casos desde os anos 2000, e nunca é uma mudança técnica. Geralmente, a pessoa tem boa técnica, tem base técnica, mas ela tem desvios comportamentais que acabam impactando numa percepção menor da técnica. Então, tu ajusta o comportamento, tu ajusta o modo, tu consegue entender como o mundo te vê, e aí tu ajusta esses sinais. Não é transformar a pessoa, mas é torná-la consciente de que ela tem pés de barro, e todos nós temos esses pés de barro, né? E que ali é o que eu tenho que controlar, ali é o que eu vou ter que ter. Gente com gênio irracível, gente que se acha prática, mas é um atropelador desgraçado de pessoas, gente que acha que diz verdades para tudo, acha que é transparente, mas diz verdades o tempo todo e deixa um vale de lágrimas e de sangue por onde passa. Então, essas pessoas sofrem muito, porque na cabeça delas, elas estão sendo autênticas. E existe um grande debate hoje no Brasil sobre personal branding. Tem que manter a tua autenticidade, né? E eu acredito nisso. Mas tu precisa compreender o efeito do olhar do outro sobre a tua vida. Porque nós não vivemos numa ilha isolada, né, Piccoli? Então eu acho que nesse trabalho, eu acho que uma grande parte, como tu ressalta, é essa compreensão não só de quem eu sou, mas de como eu sou percebido. Porque quem eu sou, eu posso fazer terapia. Eu vou no psiquiatra, eu vou no terapeuta, eu descubro quem eu sou, eu entendo o meu self. Agora, enquanto eu não compreender o olhar do outro sobre mim, eu tenho uma dissonância cognitiva aqui. E muita gente, eu fico com pena, porque a pessoa sofre. O cara se diz assim, eu sou assim mesmo que eu sou pavio curto. Eu dou explosões nas reuniões, né? Eu mando as pessoas longe e tal. E não sei por que a minha vida é empacada, ou não sei por que eu já fui despedido de vários lugares, ou por que eu não cresço. Aí a mulher do cara não diz para ele, os amigos não dizem, os colegas não dizem, e o cara fica insistindo numa coisa que ele acha que é boa para a vida dele, que é, vou dizer a verdade para todo mundo. E não é, isso é uma âncora na vida do cara. Isso funciona para o cara que muitas vezes acha que é alegre demais. Eu sou a alegria da organização. Então ele diz piada, ele brinca com todo mundo, só que ele vai intensificando isso, vai deixando isso tão grande, e muitas vezes a percepção das pessoas é que ele não é comprometido. Entende? Aquela alegria se transforma muitas vezes, que é uma coisa positiva, numa coisa negativa. Então, por aí vai. Mas daí dá para a gente entender o valor incomensurável para as nossas vidas de se encontrar, Piccoli. Eu acho que é isso aí. Então, assim, tu pode até não te planejar para frente, mas a metade do trabalho é tu te entender e entender percepções sobre ti mesmo. Puta, isso já é um puta resultado. O passo 2 seria olhar para frente, né? Me diz, Bender, quais são os principais erros das pessoas em relação à sua marca? Quais são os principais problemas que tu observa, assim,
de quem ainda não buscou esse apoio? Se Eu der diria... para se exemplificar em três exemplos. Vou tentar buscar três aqui, tá? O maior deles, Piccolo, seria o seguinte, ó. A imensa maioria, a gente está dizendo assim, ó, a imensa maioria deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não simplesmente vive sem nenhum plano. O que eu digo para essas pessoas, e que muitas vezes a gente está falando assim, estamos falando de classe média e média alta, né? Não estamos falando de pessoas que têm só lutar pela sobrevivência, por favor, não interpretem mal. Mas a partir do momento que tu já conseguiu a tua sobrevivência e consegue te entender como um empreendimento, deveria pensar, imagina uma grande empresa como a Apple, uma empresa como a Gerdau, uma empresa como a Lojas Renner, viver sem um plano. Então, eu jamais deixaria fazer isso, porque eu vou parar em qualquer... É uma frase óbvia, né? É o óbvio lulante, mas se eu não me planejar, eu vou parar em qualquer lugar. E eu tenho dito que isso é virar refém das circunstâncias. Ou seja, quando tu não tem um plano, quando tu não tem controle, é porque tu não está dirigindo o carro. É como se tu tivesse entrado num táxi e sentado num aplicativo e não deu a direção, e tu sentou no banco do carona. E a vida vai te levando. Eventualmente as circunstâncias estão bem, talvez tu esteja bem. Tu está numa empresa bem, tu está num organismo bem, está bem. Aí daqui a pouco muda o contexto, chegou a pandemia, chegou a crise, tu desaparece porque tu não tinha absolutamente nada. Não tinha nenhum plano. Não tinha um plano. Então acho que o número um, tá? E é o maior erro de todo mundo é não refletir sobre isso. E pior, Piccoli, é que muitas dessas pessoas, elas planejam para a organização. Se tu olhar no Ministério Público, se tu olhar né, dentro do governo, se tu olhar no órgãos, né, a gente vai ver o seguinte, a pessoa faz isso para o órgão, a pessoa faz isso para a secretaria, ela faz para o ministério, ela faz para o Estado, ela faz para a empresa, mas ela não faz para ela mesma. E um equívoco aqui é que muitas vezes a pessoa diz o seguinte, não, na cabeça eu mais ou menos tenho um plano. Então ela acha assim, não, eu mais ou menos sei como eu sou, eu mais ou menos sei o caminho, eu acho que eu estou na direção errada. E aí tu vai chegar mais ou menos, né? Porque tu tem uma visão mais ou menos. Então esse é o número um, tá? O número dois é não investir muito em tentar entender os sinais da vida. Eu acho que não dar bola, não ter empatia, né? E não olhar os sinais. Porque eu acho que tu não precisa contratar uma consultoria, como tu fizeste comigo, né? Nem todas as pessoas podem fazer isso. Mas bastaria observar um pouco mais, se olhar em perspectiva, olhar para a vida pregressa, tentar olhar os sucessos e os fracassos e tentar entender que componentes tinham naqueles sucessos e naqueles fracassos. Só essa reflexão já levanta vários indícios aqui de que possa ter alguma coisa errada, né? Mas fazer uma leitura das pessoas, observar os sinais das pessoas. Eu brinco com a ideia de que se mais de uma pessoa já te chamou de mala na vida, opa, dá uma olhada, porque às vezes os amigos tentam falar de modo brincalhão, né? Dizer, porra, tu é chato pra caramba, cara, na brincadeira. Então, eu acho que se as pessoas vão dando sinais, a gente deveria fazer uma leitura legal desses sinais. Tá? Então, por quê? Porque se eu me olhar e me entender de forma errada, eu vou ter um mapa errado. Sim. Se eu achar que eu sou extremamente uma coisa e me percebem de um jeito diferente, se eu fizer um plano, eu vou estar partindo do lugar errado, eu vou ter um mapa errado, eu vou ter um mapa equivocado. E pior, eu vou achar que os planos não dão certo. Não, é que eu parti do lugar errado. Tá? Então, o segundo grande ponto, o segundo erro é não investir em tentar entender o seu momento atual. E o terceiro é não olhar para frente, né? É não fazer esse gerenciamento de sinais, dos sinais trabalharem na direção correta. Esse terceiro erro, então, Piccoli, ele é impulsionado pelas redes sociais, é de que a gente fica numa vontade muito grande de ser editor de nós mesmos, né? A gente quer opinar sobre tudo, a gente quer opinar sobre os mais diferentes temas, a gente se expõe demais, e a gente se expõe muitas vezes em áreas ou que não dominamos, que não são nossas áreas, no nosso core business, não deveríamos dar opinião, e muitas vezes a gente faz uma misturada de vida pessoal com vida profissional nessa divulgação nas redes sociais, e eu acho que isso só atrapalha. Eu sempre pergunto para as pessoas, eu sou um cara apaixonado por personal branding, o meu mundo é em torno das marcas,
Não faz sentido nenhum eu postar no Instagram uma foto de bermuda na beira da piscina. Não vai acrescentar em absolutamente nada na minha vida e talvez desagregue, tire valor. Então a gente tem que pensar como marcas pessoais que nós deveríamos dominar um tema e esse tema deveria nortear um tópico, né? E esse tema deveria nortear os nossos sinais, as nossas imagens, as nossas fotografias, os nossos vídeos, o nosso conteúdo, o nosso tipo de exposição, todo deveria estar sintonizado, harmonizado com isso. E eu acho que aí, fechando esse terceiro erro, boa parte das pessoas são marcas esquizofrênicas. É o termo que eu uso para marcas corporativas, né? São marcas que ora são boazinhas, ora são mauzinhas, ora fazem liquidação, ora dizem que tem valor, e a gente não consegue compreender. E se somos pessoas, né, marcas pessoais, nós somos instrumentos multimídia, nós emitimos sinais o tempo todo, né? O tom de voz, o nosso biotipo, o que nós temos de fundo ou o que não temos de fundo nas nossas imagens, né? O que a gente carrega nas mãos, o que a gente fala, como a gente fala. Esse conjunto todo deveria trabalhar a nosso favor e não trabalhar contra. Então o terceiro erro é colocar os sinais contra o projeto. Então são os meus três grandes erros aí, tá? E agora, no teu livro Paixão, Significado da Marca, eu queria que tu falasse um pouquinho, comentasse um pouco essa questão da paixão sobre a marca, né? Eu tenho defendido nesse livro, tá? E esse livro foi um livro bastante difícil de escrever. Eu levei quase 2 anos escrevendo. E muito do que eu já discutia com as marcas corporativas em cima de comportamento humano. Então ele tem um olhar para marcas pessoais, mas ele tem um olhar de comportamento humano, de comportamento de consumo. E a principal tese do livro é que nós vivemos um momento paradoxal, onde tudo que a gente imagina hoje, principalmente pós-pandemia, né, a gente quer que seja escalável, as startups todas buscam algo que seja escalável, mundial, né, ou seja, desintermediado, mais barato e que alcance milhões de pessoas. Então a sociedade fica cada vez mais fria, regida por algoritmos, né? Ao mesmo tempo, se vocês refletirem comigo, vão ver que boa parte do que a gente tem hoje tem o rumo contrário a isso. É o feito à mão, é o tailor-made, né? A gente voltou, as barbearias voltaram. Isso era dos anos 60, as barbearias voltaram todas para poder fazer barba de novo com capricho, feita à mão. As padarias. Quente ali, toalhinha quente, com um ritual. Então, no mundo de pressa e de escalável, eu volto a ser tratado como único. No mesmo momento que os bancos nos mandaram para casa e disseram, não vem aqui e faça online, eu tenho um gerente personalizado só para mim. As alfaiatarias voltaram a fazer de novo ternos cortados à mão. As padarias voltaram a fazer pão com levedura, né, com fermentação natural, demorada, né, com aquele pão de qualidade. Os orgânicos, os plantados na região onde a gente mora, cresceram barbaramente. Então, o paradoxo é, quanto mais tecnologia eu tenho, mais as pessoas querem o contato humano, né? Querem o personalizado, querem o só para mim. Nesse sentido, a sociedade ficou grandiosa, a sociedade ficou ruidosa, e a gente não vai mais conseguir vencer pela razão, né? A gente vence pela emoção. Então a minha tese é de que nós vamos ter 2 grandes arenas para os negócios nesse século. Ou nós vamos ser muito bons em gestão de custos e nós vamos ter um negócio escalável, grandioso, gigantesco e de baixo custo, ou nós vamos trabalhar numa outra arena, que é a arena da emoção, a arena do significado. Então, para as organizações, é essa divisão que eu faço, e aqui na arena do significado tem muito campo para a gente poder construir, porque as pessoas aderem não a produtos e serviços, mas as pessoas aderem a conceitos. As pessoas aderem filosoficamente, as pessoas se tornam fãs, né, de ideias, não de produtos e serviços. Então eu começo a defender a ideia de que aí entra a força do significado e dos propósitos nas organizações. Os produtos vão ficar todos iguais. A comoditização vai ser igual para todo mundo. A tecnologia não garante mais nenhum diferencial competitivo, a não ser o que significa a tua marca. E eu trago isso para a vida das pessoas. E digo o seguinte, advogados, tem milhares de advogados, médicos, especialistas de alguma especialidade, tem milhares de especialidades, né? Publicitários, arquitetos,
Agora, qual a diferença que eu cultivo que me faz único, que me faz totalmente diferente e que faz muito valioso do que todos os outros caras que fazem a mesma coisa? Então, a minha defesa aqui, a minha tese é de que nosso cérebro está sobrecarregado com muitos números e que só a emoção vai me fazer realmente tomar uma atitude, né? A gente diz que é o seguinte, pelo lado racional, quanto mais eu apelo pelo teu racional, mais tu tira conclusões. Mas o que te faz tirar o corpo do sofá e a luta é a emoção. É a emoção que vai te fazer alguma coisa. Então eu defendo a ideia, em resumo de todo o livro, de que todos nós queremos ser excelentes com as nossas organizações ou com as nossas pessoas. Mas essa excelência passa pela paixão. E tenho defendido essa tese de que geralmente os excelentes são apaixonados, né? O olho brilha mais, as pessoas entregam mais rápido, com mais velocidade. E aí tu poderia me dizer assim, então, então vamos contratar só apaixonados. Aí é que tá. E esse é o ponto final desse raciocínio, é que paixão só vem com o encontro de significado. É só quando eu consigo encontrar significado naquilo que eu faço que eu ganho a possibilidade de me apaixonar. E me apaixonando e tendo significado, aí eu chego à excelência. Então o livro defende a ideia de uma abordagem na comunicação muito mais emocional, muito mais simbólica, muito mais cheia de significados, para a gente realmente conseguir chegar à excelência. Muito legal. Tu desculpa que eu falo demais aí, Tapico. Não, mas é importante a gente aproveitar esse tempo para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o personal branding, conhecerem um pouco mais sobre paixão, marca, sobre o Arthur, né? Porque eu acho muito, muito relevante fazer esse tipo de trabalho. E tu sabe, e eu já te falei sobre isso, né? Quando eu e a Bárbara estávamos buscando o apoio que a gente imaginava, não passava pela cabeça procurar personal branding. A gente não sabia que era Interessante. isso. Na verdade, Interessante. eu até te comentei, quando eu fui falar contigo, eu fui porque foi uma recomendação de uma amiga, etc. Eu vou lá conversar com o Arthur, mas a gente já tinha uma... Na cabeça já estava pensando em outra coisa, né? Já tinha um outro trabalho pela frente. Quando tu começou a explicar sobre o trabalho que tu faria, sobre toda aquela pesquisa, cara, a gente saiu de lá decidido. Que legal. E tinha uma reunião à tarde para confirmar o trabalho, a reunião da tarde acabou para despistar a outra empresa. Na verdade, a gente veio muito convencido desde aquele de que era isso. Primeiro bate-papo que a gente teve, onde tu explicou o trabalho, e eu lembro que foi fundamental e também importante outro fato, que quando tu foi, eu te pedi, me manda para mim, eu vou mandar, mas eu não gostaria que tu considerasse o e-mail sem antes um bate-papo ao vivo comigo. E foi aí. Porque eu acho que faz todo sentido, né, Pico? Conhecer eu acho... o trabalho, eu recomendo para qualquer pessoa mesmo, de qualquer atividade, e é muito relevante tu saber a forma como tu identificar, como tu é percebido, até para tu poder planejar as correções e os ajustes necessários para as pessoas querem crescer, melhorar, etc. Mas se tu não sabe por onde, não sabe o caminho, é difícil, né? A gente falou. E muitas vezes para a gente mesmo, né? Eu digo o seguinte, que muito profissional liberal, em todas as áreas, né? Mas tu acorda de manhã focado na profissão, tu fez mestrado, tu fez doutorado, mas sempre dentro do técnico, e a operação te engole. Eu acho que esse talvez seja a maior doença dos nossos tempos hoje, e mesmo com o isolamento social, a gente acorda fazendo, né, e a gente reagindo ao mundo, né, e responde o WhatsApp, e vai mensagem, e vai direct e tal, quando tu vê, passou o dia, e tu foi engolido pela operação. Então acho que os momentos especiais da vida, Piccoli, de poder se olhar em perspectiva, né, de poder parar e refletir sobre sua própria marca pessoal, eles são assim valiosíssimos, né? Infelizmente, muitos de nós estamos fazendo isso agora por conta da pandemia, por conta da crise, né? Mas essas paradas forçadas deveriam ser muito mais frequentes nas nossas vidas para a gente poder fazer essa reflexão. A gente parece que está sempre em movimento, sempre com fone de ouvido, sempre escutando música, né? Não para nunca. E o silêncio, muitas vezes, ele é necessário para a gente fazer essas reflexões, né? Sobre em que ponto estamos da nossa vida, sobre aonde a gente gostaria de ver. Exatamente como uma empresa faria, monitorando
o tempo todo o seu caminhar. Mas se tu me permitisse acrescentar aqui no que eu estava te ouvindo, a ideia de que, principalmente para profissionais liberais que usam o seu próprio nome, né, como marca, como nome fantasia do seu próprio negócio, porque vivem do seu próprio nome, eu diria assim que personal branding potencializa ao extremo, né? Porque quando tu tem uma marca corporativa, tu ainda está abrigado dentro dessa marca corporativa, mas empreendedores que colocam o seu nome no negócio, têm uma responsabilidade muito maior ainda, porque os reflexos da vida pessoal se tornam os reflexos no negócio, né? E os reflexos no negócio, o sucesso ou o fracasso do negócio atingem diretamente o meu nome. Existem muitas famílias que andam repensando, famílias centenárias que andam repensando tirar o seu nome do negócio, porque há um tempo atrás, e principalmente no século passado, né, grandes famílias sempre o orgulho de botar o seu sobrenome. Mas se tu pensar que as famílias vão gerando herdeiros, né, muito mais rápido que o crescimento da família, muitas vezes em 2 ou 3 gerações, eu não tenho um empreendedor usando sobrenome, eu tenho 20, 30 pessoas usando sobrenome. Essas pessoas acabam causando impacto na organização, bateu o carro, tomou uma bebedeira, fez uma bobagem nas redes sociais e isso vai ter impacto na organização, porque usa o mesmo sobrenome, né? E muitas vezes uma falência da organização vai condenar uma geração de herdeiros inteira a ter um nome, né, desgraçado na lama, muitas vezes do mercado corporativo, e vai condenar inocentes, né? Então eu acredito que quem usa o nome, principalmente advogados, no escritório de advocacia que usa o nome, tem um cuidado redobrado, triplicado em fazer essa gestão de sinais, porque tem uma implicação direta nas suas vidas, né? Em grandes impactos nas suas vidas. Nesse caso, o que vem depois do arroba é tu mesmo, né? Então, é tu mesmo. É grande. Essa é a responsabilidade, né, cara? Então não é pouca coisa, né? E não é pouca coisa, Piccoli, numa sociedade que a gente chama de sociedade envidraçada, né? Há 10, 15 anos atrás, cara, o que a gente fazia de sujeira, de mancada, ficava por ali, meio no cantinho da sala, embaixo do tapete, a gente não enxergava muito. Hoje, amigo, tu errou, tu escorregou, tu disse uma frase mal pensada, uma frase maldita, né, numa rede social, e tu pode ser execrado no dia seguinte. Então, viver numa sociedade envidraçada, viver num Big Brother ao contrário, é extremamente perigoso. As redes sociais são potenciadoras fantásticas das nossas, de poder dizer ao mundo os nossos conceitos e as ideias que a gente defende. Mas, ao mesmo tempo, é uma vitrine extremamente perigosa, né, para nos derrubar. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, sobre crises de imagem. Todos nós, os especialistas, dizem assim, já houve quem errou, né, quem caiu, e os que ainda não caíram, né, mas que vão cair. Porque a gente vai ter um tropeço, a gente vai ter uma queda, a gente vai dar uma mancada, é natural. Agora, a gordura moral, a reserva moral que a gente possa construir com reputação é que vai nos ajudar nesses momentos. O Bender, eu estava antes de tu entrar, antes da tua live, a gente estava conversando com o Luciano Tim, que é secretário nacional do consumidor, e a gente estava falando sobre as novas experiências online, tanto do lado do consumidor quanto das empresas. E agora, como tu disseste, a questão das manifestações nas redes sociais, parece que elas aceleraram muito, né, nesse período agora, tanto na adesão a novos serviços, as manifestações nas redes, a quantidade de lives. Quais são os principais cuidados em relação à marca que as pessoas devem ter nesse momento de 100% online, que todo mundo está fazendo alguma coisa de forma online? Eu acho que é coerência, Piccoli. Eu tenho batido muito nessa tecla de que a crise agora, escrevi um artigo há pouco tempo no LinkedIn, quem me segue lá vai ver, sobre propósitos, né? Que muito propósito de organização ia cair no buraco agora na crise. Porque uma coisa é criar um propósito bonito, né? Que parece um slogan, inclusive, né? Todo falando da transformação da sociedade e tal. E outra coisa é quando o caixa fica vazio, quando a gente precisa fazer demissões
né, quando a coisa realmente, com a iminência da morte está perto, né, como a gente reage. E eu tenho dito que a gente conhece tanto as pessoas quanto as empresas, não na hora boa, mas a gente conhece na hora ruim, né? Então você vai ver, vai constatar, e todos nós constatamos, que marcas, né, que nesse momento da crise se tornaram grandiosas, porque tomaram atitudes muito bacanas, né, e respeitosas com seus públicos, e marcas que tentaram dar um gol de mão, que tentaram ir por aqui, por ali e tal, né, do ponto de vista ético. Né? Então eu acredito que nesse momento o maior cuidado que a gente tem é coerência. Coerência com uma história toda que a gente fez, e que no momento do aperto a gente deveria olhar muito bem para os nossos valores, para os nossos princípios, para o nosso porquê, para poder resistir a algumas coisas, né? Ou talvez até para revisar os nossos porquês e os nossos valores nesse momento de crise. Porque a pior coisa é eu acreditar num valor e no momento que o primeiro momento que eu me aperta o caixa, eu rasgo isso fora e vou fazer outra coisa. Né? A gente viu isso. Então eu tenho dito que algumas marcas vão sair grandiosas, né? E outras vão sair muito menores depois dessa crise simplesmente por incoerência. É óbvio que cada um sabe onde aperta os seus sapatos. É óbvio o quanto é difícil, né, nos momentos de crise. Eu sou empresário e sei disso e sofro com isso. Mas eu acho que os momentos que a vida te coloca contra a parede para ver se aquilo fazia sentido ou não, ou se era discurso de propaganda. É realmente importante essa questão da coerência e o comportamento. Às vezes a pessoa vai avaliar depois, vai perceber depois o quanto isso foi negativo, o quanto isso pode impactar. A gente não, às vezes na pressa, nesse mundo acelerado, a gente estava também falando hoje sobre a produtividade, né? Logo nesse início, na justiça, todos os tribunais estão divulgando aumento de produtividade, o que é uma coisa muito positiva, né? Porque, positiva, né? Só que será que quanto tempo vai permanecer nesse nível tão alto, né? Porque as pessoas voltaram para casa e agora elas estão tendo que se adaptar a esse momento. Então, isso tem que refletir sobre comportamento, sobre se adaptar de forma leve, cuidar também das questões da saúde, das questões. Eu acho que sim, Piccoli. Estresse, etc. Né? Tem bastante discussão sobre isso, né? Eu tenho me dedicado assim, a ler muitos documentos de consultorias que estão prevendo como é que vai ser esse novo normal, né? Mas eu tive uma experiência agora, semana passada, eu precisei concluir uma pesquisa de mercado para uma rede de educação que eu estou fazendo agora, e eu precisei visitar 8 cidades, né, e pessoalmente seguir todos os protocolos, com máscara e tal, distanciamento, e consegui fazer isso. Mas ali eu pude constatar o quanto essa situação da saúde vai nos impactar no comportamento, né? Eu tomei café da manhã, o protocolo diz que o hotel tem que fazer café da manhã agendado, né? Então, na noite anterior, tu tem que dizer que horas tu vai tomar, porque não cabe todo mundo no salão. E o salão está vazio, né? Mas 2 ou 3 às 8h10, às 8h20, às 8h30, tem um número na tua mesa, em cima da mesa, e todos os componentes, não tem mais buffet nos hotéis, né? Foi proibido pelo protocolo. Então, tu recebe o bule de café todo enrolado em plástico, lacrado, o bule do leite lacrado, a banana lacrada, o iogurte lacrado, até o guardanapo de papel lacrado, que é o protocolo, né? Então, todos os objetos. Então, isso dá uma sensação da gente muito estranha, né? Porque somos seres humanos, a gente precisa do toque, né? Tu não poder entrar no elevador com alguém, né? A hora que tu toca na maçaneta, tu fica pensando, toquei na maçaneta, e álcool gel. Essa neurose toda com saúde, com distanciamento, ao mesmo tempo uma vontade terrível da gente abrir uma reunião com um abraço, um beijo, como todo latino, como todo brasileiro, encerrar uma reunião sem poder se cumprimentar é uma coisa bastante estranha. Tá? Então eu acho que isso afeta um pouco o nosso jeito de olhar o mundo, né? As pessoas ficaram preocupadas com isso, as pessoas se olhando, parece que não chega perto de mim que tu está infectado, né? Então acho que todo mundo isso, aquela angústia, todo né? mundo receoso, cara, uma angústia muito grande e uma sensação realmente muito ruim, tá?
Então, eu acho que se a gente puder voltar ao nosso normal, certamente a gente vai repensar algumas atitudes, né? Não só pelo controle sanitário, mas a gente vai desenvolver outros mecanismos, né, para compensar isso que a gente tem, essa perda de emoção que a gente tem agora. Mas voltando para a paixão pelo personal brand, Bender, para as pessoas que o tempo passa muito rápido, cara. Tá quase chegando no final, pelo amor de Deus, eu queria mais uma hora com o Bender. Podia, tu deixa eu fico falando a tarde inteira aqui, cara. Não, é muito legal, o tema é cativante, é envolvente, é muito legal. E falar com autoridade, o tempo voa, alguém que entende do que está falando, que realmente sabe e estuda o assunto há muitos anos. Na linha de dar algumas recomendações para as pessoas que querem olhar para isso, mas não tem lá a disponibilidade de contratar uma consultoria, mas pode comprar teus livros, por exemplo, essa dica. Claro. Os 2 livros do Isso é ótimo. O que mais, como recomendação, tu poderia dar para as pessoas que querem dar uma atenção para isso? Porque eu acho que tu já chamou esse assunto, as pessoas já entenderam a relevância. Eu tenho convicção que muitos vão procurar entender mais sobre o tema. Perfeito. Eu diria assim, uma dica para as pessoas físicas, né, que precisam se repensar, que elas comecem um processo por 2 grandes perguntas que vão levar a uma resposta terceira, tá? Mas se não puder contratar ninguém, se não puder fazer nada, se concentre em tentar responder aquilo que é a essência de um planejamento estratégico para todos nós. E aí eu acho que abre uma série de respostas. Tá? O primeiro ponto é saber onde eu estou hoje, onde eu quero chegar daqui a 5 anos, se for para um horizonte, porque é só quando eu entendo onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar em 5 anos que eu começo a entender o que eu preciso fazer para sair desse ponto A para o ponto B. O que acontece com a maioria de nós é que a gente ouve uma live, a gente faz um curso e a gente muitas vezes está andando em círculos. E a gente está fazendo coisas boas às vezes, né? Mas a gente está fazendo coisas que talvez não sejam tão importantes ou não sejam pontos de desequilíbrio agora. Então eu diria, investe muito agora em entender a tua posição atual. Faz leitura de sinais das tuas pessoas. Se tu tiver meia dúzia de pessoas que tu confia, faz um processo de sondagem de como as pessoas te percebem, de como elas percebem coisas positivas e negativas em ti. E se tu não tiver 6 pessoas confiáveis na tua vida, revisa a tua vida, porque a tua network está um horror, tá? Tu precisa ter 6 pessoas confiáveis na tua vida. Mas faz isso, faz um processo de leitura de sinais, tenta entender quanto eu valho hoje. Por que eu valho o que eu valho hoje? Quais são os meus ativos? Quais são os meus passivos? Qual é o meu legado até agora? Esse é um primeiro grande ponto. Depois olha para frente, olha para os 5 anos e imagina o que eu quero da minha vida, o que eu gostaria de conquistar, como eu gostaria de ser descrito, como eu gostaria de ser reconhecido. E aí é só com essas 2 reflexões que eu vou conseguir entender o que eu preciso fazer para chegar lá. Porque aí eu vou ter correção de dissonâncias cognitivas, talvez eu entenda que um curso possa ser interessante para mim, talvez eu entenda que eu preciso me qualificar um pouco mais, talvez eu entenda que eu preciso ter um pouco mais de musculatura para poder dar um salto daqui a 2 anos, mas eu consigo aí me enxergar em perspectiva e entender claramente os passos que eu tenho que dar. Então esse é meu grande recado aí para as pessoas físicas, tá? E para as empresas, se tiver 30 segundos, eu diria, tem 30 segundos? Tem? Deve estar... Então, 30 segundos. Para as empresas, eu diria o seguinte, não peçam para as pessoas vestirem a camisa da empresa. Eu digo isso às vezes para os presidentes da empresa, os presidentes ficam me olhando com uma cara de espanto, assim, pô. Mas eu digo assim, faz ao contrário. Permite que as pessoas encontrem significado. Permita que as pessoas encontrem a sua própria camisa para vestir. E quando eu tiver pessoas que se preocupam em se autodesenvolver, pessoas preocupadas com as suas próprias carreiras, pessoas preocupadas com a sua marca pessoal, eu vou ter um time de gente de excelência, né? Porque são pessoas que vão se autodesenvolver, que é tudo que uma empresa quer. Não é crível que as pessoas vistam a camisa da empresa. Eu brinco sempre com a ideia de que uma mineradora
O operário não vai ficar feliz com mais uma tonelada de minério naquele dia, né? Não vai vibrar por isso. Agora, ele deveria vibrar com o seu próprio encontro. Quando eu permito que as pessoas encontrem significado nas suas vidas, aí eu tenho um time vencedor. Então esse é o meu recado aí para as organizações. Sensacional, Arthur. Legal. Que pena que está chegando no final. Está terminando. Bárbara, vem para cá. Tua fã também, a Bárbara. Aqui, ó. Ô, Bárbara. Grande beijo aí. A gente quer fazer um print. Parabéns. Com o livro junto aqui, ó. Cadê Pô, o livro que coisa aí? boa. Que coisa boa tá aqui meu livro. Ó, esse... Ó. Os dois? Então vamos os dois. Aqui para sortear as canecas. A gente vai sortear 3 canecas. Vamos lá. Entre as pessoas que printarem, marca o Arthur e marca o Judiciário Exponencial. Aí, X. Printou? Que show. Muito bem. Que show. Isso vai ficar, obrigado vai ficar gravado aqui no Instagram, do IGTV, tá. E também no nosso canal do Judiciário Exponencial no YouTube. Beleza? Perfeito. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, beijo na Bárbara aí, tá? Valeu, obrigado. Um abraço, Arthur. Valeu para todos. Até a próxima, a gente vai divulgando aqui nas redes. Valeu, Arthur. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, filho.